Projeto Conexão Vida. O caminho entre você e a sua melhor versão. No vídeo anterior mostramos como agem nossos sentidos, a mente, a memória, a consciência e o corpo. Agora vamos ver como as conexões acontecem. O corpo é muito mais do que apenas uma estrutura física. Ele é o veículo que conecta a mente, as emoções e o espírito com o mundo ao nosso redor. Quando uma criança nasce, o cérebro está pronto para aprender, mas ainda não possui experiências. Ele apenas tem registros genéticos dos pais e vivências intrauterinas. À medida que crescemos e interagimos com o ambiente, as experiências moldam nosso corpo e mente, criando conexões fundamentais no cérebro chamadas sinapses. Essas sinapses são como pontes elétricas que ligam os neurônios e, quanto mais uma experiência é repetida, mais forte essa conexão se torna, facilitando o aprendizado e tornando-o automático. Além das sinapses, os receptores dos neurônios funcionam como antenas que captam e armazenam informações, criando memórias. Essas memórias, sejam emocionais, sensoriais ou físicas, registram nossas experiências de vida. Por exemplo, aprender a andar de bicicleta não cria apenas uma memória no cérebro, mas também uma memória muscular, permitindo que o corpo realize uma tarefa sem esforço consciente. Essas conexões não apenas processam informações, mas também ativam áreas responsáveis pela produção de hormônios e neurotransmissores que influenciam nosso humor, comportamento e reações físicas. Substâncias como a dopamina, associada ao prazer e motivação, a serotonina, relacionada ao bem-estar, as endorfinas, responsáveis pela euforia e quebra da dor, e o cortisol, ligado à resposta ao estresse, circulam pelo corpo, influenciando diretamente nossas emoções e comportamentos ao longo do tempo. Assim, as sinapses funcionam como botões de comando no cérebro, acionando respostas físicas e emocionais que podem, inclusive, construir padrões recorrentes no corpo e na mente. O aprendizado nesse processo passa por 4 fases. O processo de aprendizagem pode ser compreendido em 4 etapas fundamentais, que envolvem a integração entre mente e corpo. A primeira fase é a inconsciente incompetente, quando simplesmente não sabemos que não sabemos. Nesse estágio, a falta de consciência impede a percepção da necessidade de aprendizado, como acontece com um bebê que ainda não sabe que precisa aprender a andar. À medida que evoluímos, entramos na fase consciente incompetente, onde conhecemos o que não sabemos. É quando uma criança, por exemplo, começa a observar os outros andando e se dá conta de que também deseja realizar aquela tarefa, mas ainda não sabe como fazê-lo. Aqui surge o desejo de aprender, acompanhado de uma maior consciência da própria limitação. Com prática e esforço, alcançamos o estágio consciente competente, não qual já sabemos realizar uma tarefa, mas ainda precisamos prestar atenção em cada detalhe para acompanhá-la corretamente. Uma criança que está aprendendo a andar, por exemplo, precisa focar em cada movimento, concentrando-se para não perder o equilíbrio e dar os passos de forma controlados. Nessa fase, o aprendizado exige concentração e reprodução. Por fim, olhamos para o estágio inconsciente competente, onde a habilidade se torna automática e natural. Nesse ponto, o cérebro e o corpo já assimilaram uma ação de forma tão profunda que ela ocorre sem esforço consciente. Um exemplo claro é andar de bicicleta ou dirigir um carro. Após dominar uma habilidade, não pensamos mais nos movimentos necessários, simplesmente executamos. Essas 4 etapas demonstram como o aprendizado é um processo gradual e integrativo, no qual a mente e o corpo trabalham juntos, evoluindo da inconsciência para a maestria. Cada fase é essencial, e o avanço depende da prática, repetição e persistência, até que aquilo que parecia difícil no início se tornou parte de quem somos. Ao longo da vida, o corpo e a mente acumulam memórias físicas e emocionais, algumas das quais remontam à infância ou até às percepções intrauterinas.
Experiências intensas, positivas ou negativas, deixam marcas no sistema nervoso, influenciando comportamentos e reações emocionais ao longo dos anos. Esse processo revela como o corpo é uma ferramenta essencial para vivenciarmos o mundo. Ele armazena nossas memórias, fortalece conexões neurais por meio das experiências e integra os elementos físicos, emocionais e mentais. Compreender essa relação profunda entre corpo, mente e seu aprendizado nos permite considerar como as experiências moldam quem somos, construindo padrões que orientam nossas ações e respostas ao longo da vida. No próximo vídeo, veremos a importância de cuidarmos de nosso corpo. Projeto Conexão Vida.